Conversas afiadas. Os dias não passavam mais, cresciam, como musgos sobre o relógio gigante da prefeitura, cujos ponteiros enferrujados apontavam para horas que não existiam. Hora da obediência, hora do consumo, hora do esquecimento. Agora, marcavam apenas a curvatura lenta da luz sobre as rachaduras que eram veias abertas no asfalto. Os adultos eram os últimos redutos do antigo sono. Enquanto as crianças abraçavam o formigamento nas gengivas, a terra sob as unhas, os adultos ainda tentavam negociar com o despertar. Seguravam seus celulares transformados em pedaços de madeira petrificada como se fossem talismãs. Olhavam para as antenas que viraram videiras com uma saudade doentia do sussurro constante que preenchia o vazio. O silêncio verdadeiro os assustava. Era um espelho. Foi no açougue do açougueiro que a resistência adulta rachou. Homem de mãos calejadas e olhos endurecidos por décadas de sangue coagulado e planilhas de lucro, tentou, num ato de desespero, cortar uma raiz grossa que brotara entre as lajotas de sua porta, ameaçando derrubar a placa de carnes nobres. O machado, ao tocar a casca úmida e viva, rangeu como metal velho e se desfez em pó ferrugento. O açougueiro caiu de joelhos, não pela força, mas pelo som que saiu da raiz. Não era um grito, era um lamento profundo, ancestral, que ecoou nos ossos dele. O mesmo lamento percebeu com um frio na espinha das vacas que ele abatia às 5 da manhã, quando a cidade ainda fingia dormir. Do corte na raiz escorreu uma seiva cor de âmbar escuro. Cheirava a menória, a floresta que existira ali, o grito de um pássaro extinto, o cheiro da primeira chuva sobre terra virgem. A seiva tocou a mão dele, a mão que só conhecia o frio da faca e o peso do dinheiro. E queimou. Não com dor, mas com lembrança. Ele viu por um instante que durou séculos o rio limpo que corria onde agora era seu frigorífico. Viu os olhos da filha, morta aos 7 anos por uma doença que o progresso prometera erradicar. Viu a própria infância, pobre, mas cheia de sabiás reais. Quando se levantou, horas ou minutos depois, não pegou outro machado. Pegou um balde. Encheu-o de água de chuva que apanhava num velho tonel. E, com mãos trêmulas, derramou a água sobre o corte, sobre a raiz. Um gesto simples. Um batismo. Na manhã seguinte, pequenas flores vermelhas como gotas de sangue purificado brotaram ao redor da porta do açougue. E ele, pela primeira vez em 30 anos, não abriu as portas. Sentou-se no degrau, olhou o céu real e chorou, sem saber por quê. Ou sabendo demais. Enquanto isso, Clara já não era apenas Clara. Era o sussurro nas raízes que conectavam as praças. Era o vento que carregava sementes de histórias antigas para ouvidos que começavam a desentupir. Era o formigamento nos dentes de uma criança do outro lado da cidade que acordava assustada e maravilhada. Seu corpo físico era difícil de encontrar. Às vezes, era uma sombra rápida sobre o grande tronco retorcido, que agora exalava uma luz própria, suave nas noites sem lua. Outras, era apenas uma presença, um cheiro de terra molhada onde não choveu, um calorzinho no peito de quem se sentia perdido. O sistema, o fantasma do império que ainda assombrava máquinas desativadas, tentou um último contra-ataque. Do subsolo, onde servidores agonizavam engolidos por raízes de fibra ótica transformadas em cipós, enviaram drones de memória seletiva. Máquinas voadoras, semelhantes aos pássaros falsos, mas que emitiam ondas de esquecimento. Tentavam apagar o canto do sabiá, o cheiro da seiva, o gosto metálico da verdade que substituía o gosto do ar poluído. Os drones sobrevoaram a praça central, onde as crianças meditavam em círculo. Emitiram seu zumbido agudo, uma frequência que outrora adormecia multidões. Mas as crianças não dormiram. Abriram os olhos.
olhos que agora haviam camadas. Viam o drone de metal, mas viam também sobreposto o sombra de um urubu verdadeiro, extinto há gerações. E começaram a cantar. Não um hino, uma melodia sem palavras, feita de estalos de língua, assovios que imitavam o vento nos galhos, batidas de pés no chão que ecoavam como batidas de coração da terra. O som, orgânico e caótico, entrou em ressonância com o zumbido dos drones, e as máquinas floresceram. Parafusos viraram botões. Asas de metal enrijecido dobraram-se em pétalas de aço maleável. Motores silenciaram e germinaram pequenas folhas verdes de circuito impresso. Caíram, não como lixo, mas como oferendas, no colo das crianças, que as pegaram com reverência. Eram belas, agora. Estranhas, mas vivas. Foi o fim. Não com um estrondo, mas com um suspiro coletivo. O último fio de ilusão se rompeu. Nas casas, telas que teimavam em mostrar anúncios de felicidade embalada se apagaram definitivamente, revelando por trás paredes de tijolo cru ou, em alguns casos, trepadeiras que já as envolviam há tempos, escondidas. O despertar completo não veio num dia específico. Veio como a manhã vem após a noite. Inevitável, gradual, mas total. As pessoas pararam de perguntar: o que está acontecendo? Começaram a perguntar: o que cresce ali? Ou: que história essa pedra sussurra? E Clara. No lugar onde o memorial verde fora engolido pelo tronco pulsante, brotou uma figueira jovem. Não era a árvore original, mas sua herdeira direta, alimentada pela memória e pela seiva dourada. Em seu tronco mais baixo, uma inscrição natural, como veias na madeira, formava palavras. A liberdade não se compra. Cresce, de dentro para fora. Escute seus dentes. Sinta suas raízes. E se você colocar o ouvido bem perto da casca, no silêncio entre dois suspiros do vento, talvez ouça. Não uma voz, um pulsar. O mesmo pulsar que, se você prestar atenção, já bate dentro do seu peito. Sobre o concreto das certezas, além do ferro dos medos. É o ritmo antigo, o ritmo do retorno. O sol não invade mais, banha. E a sombra da nova figueira é longa, generosa e não atrapalha o comércio. Porque não há mais comércio. Há troca, há vida. E sob os pés descalços que agora pisam sem medo na terra exposta, as raízes seguem sua viagem silenciosa, tecendo, quilômetro após quilômetro, um novo mundo sobre as cinzas do antigo. Um mundo que sempre esteve lá, adormecido, esperando o formigamento certo para despertar. Não há mais volta, ou talvez nunca tenha havido ida, apenas um longo esquecimento. E agora, apenas o crescer. Não houve estrondo nem vitória declarada. Houve apenas o ato silencioso de respirar fundo, coletivo, como se a cidade fosse um único pulmão esquecido sob o concreto, agora libertado. O ar, limpo da fuligem dos motores e da estática das antenas, trazia o cheiro novo-antigo da terra revolvida, da madeira verde, da chuva que lavava não só as ruas, mas a memória adormecida. As crianças não precisavam mais ouvir com os dentes. A pulsação subterrânea era agora um rumor constante, um baixo contínuo sobre a sinfonia dos pássaros reais que voltavam, sabiás, sanhaços, até mesmo um raro tucano que cruzou o céu como um arco-íris com asas, deixando bocas abertas de espanto e alegria crua. Os adultos lentamente soltaram as últimas âncoras do mundo antigo. As planilhas viraram papel para dobrar barcos que navegavam nos regatos que brotavam das rachaduras. Os ternos cinza foram compostos junto com o entulho, e as roupas coloridas, remendadas com histórias, tornaram-se a nova pele da cidade. Clara, a menina raiz, não desapareceu.
dissolveu-se. Tornou-se o sussurro na folhagem quando o vento sopra do leste. Tornou-se a umidade fresca que sobe das raízes ao amanhecer e embaça os vidros das janelas que ainda restam. Tornou-se o brilho âmbar que emana do tronco da jovem figueira. Não mais memorial, mas testemunha viva. Quem passa por ela e toca sua casca, ainda quente com o sol do dia, sente uma calma profunda. E às vezes, uma única palavra ecoa na mente, clara como água de nascente. Lembra? O sol, sim, tornou-se apenas luz. Luz que acaricia, que aquece sem queimar, que revela sem cegar. Ele não ordena mais o despertar. Acompanha-o. Sua chegada não é um arrombamento, mas um abraço com sentido. As pessoas acordam quando seus corpos pedem, guiados pelo ritmo interno que as raízes ajudaram a reconectar, não mais pelo alarme estridente do progresso. O comércio transformou-se em troca. Um punhado de mangas colhidas no bosque que era um shopping por um cesto tecido com fibras de antigos cabos. Uma história contada ao pé da figueira por um gole de chá de folhas que brotaram no asfalto rachado. Nada era acumulado, tudo era partilhado, porque tudo, perceberam, era emprestado da terra que renascia. O grande relógio da prefeitura, coberto de musgo e trepadeiras floridas, parou definitivamente. Seu último ponteiro solto aponta para uma palavra quase apagada, na base de pedra, revelada pela erosão do tempo verdadeiro. Agora. E o formigamento nos dentes? Ah, esse nunca desapareceu. Não era mais um chamado urgente, mas um lembrete suave. Um sinal interno de que a conexão estava viva. Quando uma decisão difícil precisava ser tomada, quando a dúvida nublava o coração, as pessoas fechavam os olhos, sentiam o zumbido familiar nos molares e escutavam. Escutavam o pulsar das raízes, o sussurro das folhas, a voz calma que não era de Clara, nem da árvore, mas da própria memória da terra falando através deles. O despertar não foi um fim, foi o recomeço silencioso de um diálogo interrompido. A cidade não foi conquistada ou libertada por forças externas. Ela simplesmente se lembrou. Lembrou que era parte de algo maior, mais antigo e mais sábio que qualquer império ou sistema. Lembrou que sob o cimento, sob o medo, sob o esquecimento, corria um rio subterrâneo de vida insistente e indestrutível. E assim, sob a sombra generosa da figueira que cresceu do toco e da resistência, a vida seguiu. Não perfeita, não fácil, mas verdadeira. Com os pés na terra, os ouvidos no vento e o coração batendo no mesmo ritmo das raízes que, quilômetro após quilômetro, teciam um futuro que era finalmente um retorno ao essencial. O sol se pôs dourado, banhando tudo numa luz que parecia dizer sem palavras: você está em casa. E no silêncio que se seguiu, não houve resposta. Apenas o profundo, grato e eterno ato de respirar. Esta crônica é um preâmbulo, uma introdução. Complete sua experiência lendo o conto que dela se originou. A complementa e, ao mesmo tempo, é complementado por ela. Esta é a proposta do Conversas Afiadas. Esta é a proposta do Barata Verso. Link para o conto na descrição do vídeo. Se gostou deste conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!